Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para apenas e reflete com tudo que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e líder disparado do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro que nesse domingo venceu o Atlético Mineiro pela manhã. O jogo foi disputado no Estádio Independência a partir das 11 horas da manhã, com gol do Rafael Silva. O Cruzeiro fez 1-0 e praticamente garantiu a liderança da fase classificatória do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro abriu 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro, que nesse momento vive uma disputa emocionante com as equipes do interior pela classificação às semifinais, e o Cruzeiro já classificado a 1 ponto em 2 rodadas de garantir o primeiro lugar, né? O Cruzeiro muito próximo então de garantir as vantagens na semifinal e na final do Campeonato Mineiro. Eu sou o João Henrique Castro, começo o nosso programa deixando um abraço à produção e à direção do programa, sempre a cargo dos competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando os ouvintes a participarem com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você acessa sua conta no Twitter, faz aí, por exemplo, como o Tavito TFC aqui, já tá dando um retweet na galera, dizendo que vai ouvir meu pai hoje. Abraços a todos, falando aqui do Pablito da TFC, nosso convidado do programa de hoje. O Luciano também pedindo um abraço pro Nando Lango aqui, senão ele fica aguado. E abraço ao Fernando, né, velho amigo nosso aqui também. O Bruno Barros dizendo se a gente vai começar hoje com link ao vivo com o Bozano da Comissão de Arbitragem para pressionar como fez a Rádio Itatiaia. Não temos, né, o contato do Bozano e nem a pretensão de fazer isso, né, Bruno? Mas todos eles participando aqui com a gente, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você faça como os nossos ouvintes aqui, interaja com a gente, pode ser no início, no meio, no final do seu recado, não importa. Colocou hashtag RádioGDG, aparece aqui na nossa timeline, você interage com a gente, ajuda a fazer o nosso programa. Ou então, o outro caminho de participação no Facebook, você acessa facebook.com/Guerreiro dos Gramados e a gente vai, né, a gente já subiu aqui, aliás, um post avisando que a rádio estaria no ar às 21 horas, a foto aqui do banner de divulgação com o Pablito, hoje carregando uma das taças Libertadores do Cruzeiro. Você deixa seu recado logo abaixo, participa e interage com a gente também. Lembrando que você também nos ajuda a fazer o programa a partir das enquetes, né? A gente coloca aqui no início do programa, na verdade já no início da tarde, né, pra gente poder ter um bom volume de votações, no Twitter, a partir da hashtag EnqueteGDG, você acha todas elas organizadinhas. São 5 perguntas e as perguntas de hoje são: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro ontem? 71% dando nota 7, 16% nota 4 e 13% nota 10. Nota 0 hoje, 0%. A galera gostou bastante da atuação do Cruzeiro ontem, então, até aqui. A segunda pergunta: você acha que o time evoluiu em relação aos jogos anteriores? Para 58% sim, evoluiu um pouco, 25% que não manteve, 14% que sim, que evoluiu muito, e 3% achando que não, que o time regrediu. A terceira pergunta é: após a atuação de ontem, você acha que o time vai? 54% acham que o time vai melhorar, 25% se manter assim, 15% dizendo que não sabe, para 6% o time vai piorar novamente. A quarta pergunta: após o jogo de ontem, David provou que merece mais tempo, 56% das pessoas dizendo que sim, 27% dizendo que não e 17% dizendo que tanto faz. O apoio ao David cresceu um pouquinho, não é verdade? Mas 56% aí defendendo a permanência do David ainda é um número baixo, né? Pensando principalmente o aproveitamento que o David tem até aqui na temporada. A questão 5: qual setor do time foi o mais decisivo ontem? 64% o goleiro e a defesa. O Fábio teve uma atuação espetacular, uma das melhores atuações da carreira do Fábio, sem sombra de dúvida.
25% foi o conjunto, 8% meio ataque e 3% colocando a vitória aí na conta do David, na conta do treinador. Eu vou passar a bola então agora pro Pablito, da TFC, nosso convidado aqui. É sempre um prazer, já que não é a primeira vez que você está aqui para debater com a gente, Pablito. E eu quero que você fale já na sua abertura, né, deixando o seu carinho, claro, o seu abraço para a nossa audiência, mas também das suas impressões da partida de ontem, né? Você gostou do que o Cruzeiro mostrou em campo ontem, Pablito? Boa noite. Boa noite aí, todos os ouvintes aí da Rádio Guerreiro dos Gramados aí. Agradeço o convite daqui, mais uma oportunidade com vocês, e agradecer aí todos aí que me levam com carinho, que me chamam de pai aí nas redes sociais, aí nos grupos do WhatsApp, e todo mundo aí das torcidas organizadas aí, claro, e os 8 milhões de cruzeirenses aí que fazem aí o maior de Minas aí, um dos maiores do mundo. Primeiramente, sobre a partida de ontem, eu gostei muito da evolução ali do nosso meio de campo ali, né? Acho que no quesito ali das volâncias, né? Como dizia meu pai, eu acho que o Cruzeiro está bem seguro ali, com o Cabral, com o Romero, que entrou muito bem ao time, né? O Henrique, que ontem não jogou muito bem, com a partida muito ruim dele ontem, né? Mas o Gino entrou e deu mais segurança ali no meio. Eu acho que ainda estamos muito fracos na lateral esquerda. Acho que o Sanchez Minos não fez uma grande partida, e o Fabrício, que entrou no lugar dele, também não acrescentou muito, mas muita garra do ataque, que era um ataque reserva, né? O Alano, que foi uma surpresa, muito criticado, entrou e neutralizou muito bem o que era o lado forte do Atlético ali, lutou muito, ele é meio ríspido, né? Todo mundo fala que ele é meio maluco, com o cartão, e meio de ser expulso. Eu acho que na parte da frente teve muita luta, muita garra de posição, e eu acho que pro Cruzeiro também foi uma evolução nessa vontade de ganhar, nessa gana aí, foi muito bom. E o Fábio ontem, uma partida fenomenal, ele fechou o gol, mostrou mais uma vez ali, porque ele é um dos grandes ídolos aí da nossa torcida aí. Mas no geral, eu gostei muito bem, votei na enquete nota 7 aí pro time ontem lá, e deu alegria àquele nosso torcedor que esteve lá presente e calou lá o estádio do Horto. Pablo, então acho que até a gente pode começar a discutir a atuação do Cruzeiro propriamente, né? Eu não conseguiria qualificar a atuação do Cruzeiro como uma grande atuação. O Cruzeiro se portou como uma equipe visitante, eram 400 torcedores do Cruzeiro apenas no estádio, que fizeram muito barulho, a transmissão a todo momento captando o som da torcida do Cruzeiro, né? O pessoal que foi o nosso parabéns, representaram toda a China Azul e ajudaram a construir essa vitória, mas o Cruzeiro seguiu mostrando algo que vem desde o ano passado, né? O Cruzeiro é melhor quando tem que ser reativo, a gente já falou isso aqui ao programa várias vezes, né? Eu pelo menos insisto bastante nessa tese, acho que o elenco tem características para um futebol reativo, para jogar no contra-ataque. O Cruzeiro ontem nem explorou tanto assim o contra-ataque, né? A própria jogada do gol foi uma jogada de contra-ataque, mas um contra-ataque de tiro de meta, não foi um contra-ataque em velocidade. O Fábio lançou o Elber, né, pelo lado esquerdo. O Elber conseguiu cortar, bater pro gol, a falha do Wilson e o gol do Rafael Silva. Mas o Cruzeiro teve ali, né, menos posse de bola do que tem costumado ter, né? Foi a segunda partida do Cruzeiro no ano em que o Cruzeiro não teve mais posse que o adversário. Em todas as outras o Cruzeiro teve mais posse de bola. E quando a gente vai para os números do jogo, a gente vê que o Cruzeiro constrói a vitória muito em função da atuação do Fábio e principalmente do oportunismo ali do Rafael Silva, né, na chance que o Elber constrói, contando com a inexperiência do Wilson. Foram ao todo 28 finalizações no jogo, mas o Cruzeiro finalizou 8 vezes, o Atlético Mineiro finalizou 20. Finalizações certas no gol, o Cruzeiro acertou 5, o Atlético Mineiro apenas 8 das suas 20. Erradas, o Cruzeiro das 8 vezes que finalizou, só 3 foi para fora, e 12 vezes o Atlético Mineiro finalizou para fora. O aproveitamento das finalizações, então, o Cruzeiro teve
63% de aproveitamento, o Atlético Mineiro 40% de aproveitamento nas finalizações. O Mauro César Pereira da ESPN, inclusive, desde o ano passado, ele tem sustentado a tese de que o Lucas Prato é um finalizador muito fraco, né? E no final da partida de ontem, ele construiu a tese que o Atlético Mineiro teve algumas oportunidades, desperdiçou, especialmente com o Lucas Prato. Ele pegou os dados, se eu não me engano, no Footstats, de todas as finalizações do Prato nos últimos 3 clubes que ele jogou. Ele precisa finalizar 8 vezes ao gol para conseguir marcar, sendo que das 8 finalizações, 6 vão para fora, 2 vão no gol, né, e uma costuma entrar. Um número de finalizações muito ruim, né, e ontem na partida isso apareceu mais uma vez. A gente teve, né, não fosse o Paulo André na zaga, provavelmente a gente tinha vencido o Mineiro no ano passado. Os passes em campo, né, o Cruzeiro deu 240 passes, o Atlético Mineiro 275. Número baixo de passes, né, sinal de que a partida foi bastante truncada. O Cruzeiro acertou 216, o Atlético Mineiro 251. Os passes errados, 24 passes errados para cada lado. O Cruzeiro errou nessa partida menos passes, né, errou poucos passes, na verdade. Só contra a Caldense o Cruzeiro errou 18, que o Cruzeiro tinha errado menos. Já o Atlético Mineiro foi o jogo em que eles erraram menos passes no campeonato. Cruzeiro com 90% de aproveitamento no passe, Atlético Mineiro 91,2%. Nos desarmes, 15 para o Cruzeiro, 14 para o Atlético Mineiro. O Cruzeiro acertou 12 deles, o Atlético Mineiro 13. O Cruzeiro errou mais os desarmes, né? Errou 3 desarmes, o Atlético Mineiro errou apenas 1. O Cruzeiro teve 80% de aproveitamento nos desarmes e o Atlético Mineiro 92,8% de aproveitamento. Quando se erra o desarme, normalmente é aquele momento em que a zaga fica exposta, é o momento do drible, né? E isso ajuda a explicar também, embora seja um baixo número de desarmes errados, por que o Atlético Mineiro conseguiu chegar um pouco mais à área do Cruzeiro. Vendo esses números, Pablito, acho que fica bastante claro que o Cruzeiro entrou em campo ontem compenetrado, entrou com a faca nos dentes e teve eficiência para conseguir a vitória, né? Sim, bem colocado aí. Eu acho que foi mesmo, entrou com a faca no dente, né? E o Cruzeiro acho que deu o bote ali no tempo certo ali, né? Para sair com a vitória, né? E até o David aí, ele tinha falado na sexta-feira que ele ia usar a estratégia para ir ganhar lá dentro, que vamos, né, lembrar bem que lá dentro do estádio do América, né, o Atlético que joga lá é um time bem forte, né, um time bem coeso e é difícil de ser batido, né, mas o Cruzeiro nas 2 últimas oportunidades que teve lá já tem conseguido aí quebrar esse paradigma aí e tem saído com a vitória, né, e ontem, como você disse aí, foi faca na caveira mesmo, faca no dente. E é isso que a torcida espera, né? Porque ainda o Cruzeiro não é aquele time técnico que nós tivemos em 2013, 2014, que era totalmente técnico, né? O Cruzeiro ainda falta o técnico, ainda, né? Falta aquele passo, qualidade, aquele posicionamento igual tínhamos com o Ricardo Goulart, que era praticamente perfeito. Então o Cruzeiro tem essa alternativa aí de jogar com raça mesmo, mostrar que se não vai na técnica, vai na raça, vai na superação, porque quando falta técnica, a torcida quer ver raça, quer o time não desistindo, lutando para sair com vitórias, né? O São Paulo foi tricampeão brasileiro assim, né? Então esperamos que o time jogue bonito, que o David ainda possa acertar, que nossos dirigentes possa trazer um grande nome, que a gente possa buscar no aeroporto, que ele possa vestir a camisa e falar: essa é minha, eu vou carregar esse time nas costas, né, para chacoalhar também a torcida, né, porque a gente gosta de ver um bom futebol, mas preferindo um bom futebol na vitória, eu ainda prefiro a vitória. Pablito, eu também. Assim como você, na enquete eu botei nota 7, mas uma discussão que até é interessante que a gente pode ter hoje é se foi a melhor atuação do Cruzeiro na temporada. Eu particularmente não acho que foi, né? Eu acho que o Cruzeiro teve alguns lapsos na partida, alguns jogadores não foram bem, né? A gente já comentou, né, por exemplo, o caso do Henrique,
E em alguns momentos o Cruzeiro esteve vulnerável demais, né? Se a gente for analisar o resultado, né, focar só no resultado é ótimo. O Cruzeiro conseguiu a vitória, conseguiu garantir aí praticamente as vantagens para as fases finais. Tá um detalhe, né, 1 ponto em 2 jogos aí, e se o Atlético Mineiro tropeçar, o Cruzeiro nem precisa mais pontuar, pode perder os 2 jogos, mas a gente vai observando que essas vantagens são muito boas, que o resultado foi muito bom, mas a atuação tem sim sentido para se preocupar. O Alisson Guimarães, nosso parceiro aí, já esteve com a gente debatendo, colunista do Cruzeiro na ESPN, até fez um texto muito bacana hoje, destacando, né, que é hora de curtir a vitória. Muita gente ficou buscando as falhas da partida e que é o momento de curtir a vitória. Dentro do fato de que eu particularmente acho que as cobranças que vinham acontecendo estavam exageradas, fazer cobranças hoje parece até fugir do tom, né? Acho que seria um momento mais de elogios, mas a gente percebe carências no elenco, percebe mais uma vez a dificuldade de posse de bola, né, contra um adversário mais qualificado, percebe que contra um adversário mais qualificado o time precisa ser reativo, e até reativo com qualidade, mas não consegue ter o domínio do jogo, então que precisa de algo mais, né? Acho que passa aí, o Pablo estava até falando isso também, por investimento, por trazer jogadores diferenciados, e algo que a gente precisa aí tá cobrando também, e tá na expectativa que aconteça. O Daniel Damasio participando aqui, perguntando se a gente vai de 2 horas de programa hoje. Hoje vai ser a tradicional 1 hora, Daniel, mas seria bacana demais a gente render aí. O Eduardo Henrique avisando que a Rádio GDG é a rádio do Cruzeirense. O John Seixas perguntando se a gente vai o que falar do Alano. Vamos falar do Alano então, vamos conversar sobre o Alano daqui a pouquinho, John. O Nickel Noise falando que acha que os pontos fracos foram Alano e Henrique, mas o David mexeu certo nas 3 intervenções. Indo aos números, né, os números que foram levantados no Footstats pelo Pedrinho, né, o Pedro Henrique aqui do Guerreiro dos Gramados está participando aqui com a gente, eu vou chamar ele agora para mim participar. A gente tem ainda os números de cruzamentos. O Cruzeiro tentou cruzar 8 bolas na área, o Atlético Mineiro tentou 24 bolas, o Cruzeiro acertou 2 cruzamentos, o Atlético Mineiro 8. O Cruzeiro errou 6, o Atlético Mineiro errou 16. Aproveitamentos baixos, né? O Cruzeiro com 25%, o Atlético Mineiro com 33%. Os lançamentos, né, inversões de jogo, o Cruzeiro tentou 43, o Atlético Mineiro 36. Os dois erraram 18, acertaram 18, aliás, desculpa. O Cruzeiro errou 25, o Atlético Mineiro errou 18. Cruzeiro com 41% de aproveitamento, o Atlético Mineiro com 50% de aproveitamento. O Cruzeiro teve aí, então, em vários momentos, analisando essas estatísticas, né, perdas de posse de bola. Por parte significativa, com alguns erros do Henrique no primeiro tempo, e outra parte significativa com erros do Alano também, que o pessoal já começou a puxar a orelha aqui. Então, Pedrinho, vou te deixar meu boa noite, chamar você para nossa conversa também, mas te pedir para começar a sua participação avaliando o Alano. O Alano é um jogador que talvez mais dividiu opiniões da partida de ontem, né? Muita gente elogiou a disposição tática do Alano, o fato dele ter, por exemplo, tirado, né, o Marcos Rocha da partida, digamos assim, né? O Marcos Rocha teve muita preocupação com o Alano, não conseguiu participar ofensivamente, mas também, quando teve a bola no pé, não teve uma participação bastante eficiente, além de ter ficado nervoso, né, e acabado sendo substituído ali para que o David pudesse evitar que ele acabasse expulso. Para você então, Pedrinho, como é que foi a atuação do Alano na partida de ontem? Boa noite, meu cara. Boa noite, João, Sidney, boa noite, Pablito, participação especial hoje muito bacana no nosso programa. Boa noite, ouvintes da Rádio GDG. Bom, eu acho que foi uma surpresa para todo mundo a escalação do Alano, né? Ali no lugar no setor esquerdo, né? O Cruzeiro perdeu muito o Alisson, né? Que é um jogador que faz a diferença ali naquele setor. E o David acabou optando mais uma vez pelo Alano. Ele justificou que já tinha usado esse jogador, que ele usou esse jogador no Clássico da mesma forma que ele usou contra a Ponte Preta. Mas eu não avalio que o Alano foi tão mal assim ontem, né? Como você falou, ele ajudou ali a conter um pouco o Marcos Rocha. Teve uma chance clara de gol que o Wilson defendeu muito bem. E eu acho que é um jogador mais adequado, né? Pelo que o David, o próprio Luxemburgo usou o Alano no Clássico, se eu não me engano, né? No ano passado.
porque a opção por ali seria o Pisano, né, que entrou no segundo tempo, mas o David não optou pelo Pisano, porque eu acho que era um jogo mais de corpo, de briga mesmo, e o Pisano é um jogador baixinho e de porte físico desfavorável, né, nesse caso. Bom, mas eu acho que o David fez certo, acho que surpreendeu a escolha do Alan, a atuação dele não foi a melhor, mas contribuiu pro Cruzeiro em partes ofensivas. O que eu questiono é que o Cruzeiro investiu muito mais nesse lado esquerdo, né, atacando a direita do Atlético, quando o time adversário tinha um jogador improvisado na lateral direita, né? E o Cruzeiro, aliás, na lateral esquerda. E o Cruzeiro deveria ter explorado um pouco mais com o Fabiano ali, umas investidas, aproveitar que o goleirão era novo, e apostar nos cruzamentos do Fabiano, bola alçada na área, chute a longa distância. Isso eu realmente não entendi, João. Acho que também algumas situações, e não só isso, né, da partida não foram tão esclarecidas, não foram tão claras assim. Mas tem muito a ver com o teor do que foi o jogo, né? É uma partida, o Wilson, né, o Pedrinho mesmo falando aqui do Wilson, destacando que já tinha feito algumas boas intervenções na partida. A falha dele é capital, né, acaba decidindo o jogo. O Rafael Silva fazia uma partida da característica dele, mais uma vez voluntarioso, mas sem grande destaque. Foi oportunista, fez o gol, virou herói do clássico, caiu nas graças da torcida. Mas é um jogo, né, especialmente por se tratar de clássico, que cria heróis e vilões com muita facilidade, né, e pensando coletivamente a atuação do Cruzeiro, eu acho sim também que o Cruzeiro deu sinais que precisa aprimorar algumas situações, que precisa evoluir ainda mais na temporada. O Daniel Damasio está dizendo que é para ir para devagar com a dor mesmo, que ganhar do Mineiro não deve ter tanto tamanho. O Daniel Rezende dizendo que o Cruzeiro teve muitos desfalques no setor ofensivo. Né, a linha de frente do Cruzeiro, né, foi praticamente a linha reserva, né, já que o Alisson não estava na seleção, o Arrascaeta estava na seleção, o William machucado. Né. Mas o Daniel disse que mesmo assim o Cruzeiro ainda tinha opções no banco, né, o Alex no banco, o Pisano que acabou entrando no banco, mas longe da qualidade ideal mesmo com os titulares. Eu acho, né, eu já disse isso aqui algumas vezes, né, não sei se o Daniel concorda comigo, que a gente tem boas alternativas que se repetem, né, jogadores parecidos, jogadores que podem suprir bem a ausência um do outro, mas faltam algumas peças, né? Por exemplo, um meia mais organizador, um meia de boa bola parada, que consiga cadenciar um jogo, né, difícil, como foi o jogo de ontem. Eu acho que nenhum dos meias atacantes que a gente tem no elenco tem isso como característica. O Heitor Soares está dizendo que ontem o Ariel Cabral e o Lucas Romero ganharam meio defensivamente, mas achamos o gol. Temos que melhorar na frente, que o ataque é cardíaco. O Bruno Barros dizendo que os títulos implacáveis do David sumiram hoje. O Heitor diz ainda: Alano, Henrique, Pisano e o Minho são fracos. Precisamos qualificar o elenco, que o David tem que exigir de aliciar alguns atletas. E o Azul de Minas dizendo que o time está longe de estar bem, faz poucos gols e erra muito defensivamente. Curtir a vitória não pode anular a cobrança. Não acho que o time erra tanto defensivamente, né? Acho que ontem, né, sofreu um bom número de finalizações, número baixo, perto do que o Atlético Mineiro costuma finalizar no Independência. O Fábio sim foi expulso, mas isso é natural no futebol, há jogos em que isso acontece. A partida que pode dizer, nossa, o Cruzeiro defendeu muito mal, foi o jogo contra o Fluminense, onde as falhas foram muito mais de erros individuais, 2 pênaltis em falhas individuais, por exemplo, do que falhas do sistema defensivo. E o time faz poucos gols desde o ano passado, né? Mesmo na era Mano Menezes, o Cruzeiro fazia poucos gols. Acho que aí passa pela falta de algumas peças no elenco, especialmente ali na linha de frente. Para você, Pablito, o que o Cruzeiro precisa nesse momento para ter mais regularidade nas suas atuações? De reforços, de um novo treinador, de modificar situações? O que você vislumbra que do Cruzeiro precisar nesse momento para ficar mais competitivo, Pablito? João, é simples. É um reforço, se chama meio armador, né? Em 2013 e 2014 nós tínhamos um jogador chamado Everton Ribeiro, que ele desequilibrava, ele inventava jogadas, ele botava jogadores na cara do gol com bastante facilidade, né?
eu acho que, eu não estou aqui defendendo o David, mas eu acho que ainda temos que ter um pouco de calma com ele, né? Eu sempre falo isso nos meus Twitter, né? Que temos que ter pouco de paciência com ele, porque, olha, hoje eu fui ver o Globo.com, aí tava lá, os vexames do Brasil, Flamengo com o Muricy Ramalho, né, que todo mundo queria no Cruzeiro, né, o São Paulo com o técnico argentino Ball, e o Palmeiras com o Cuca, né, com 4. Então, a gente, no Brasil, a gente tem o costume, né, a cultura de deu errado, vai macetando o treinador. Então, às vezes, o erro está no elenco, né, numa peça que falta, ou em 3, né, que não encaixa no time. Né. Eu lembro muito bem quando, né, nós tínhamos, se não me engano, em 2008, o Fred no Cruzeiro. Estávamos em 3º lugar no Brasileiro. O Fred foi vendido para o Lyon da França, quase caímos para a 2ª divisão. Então, às vezes, 1 ou 2 jogadores fazem diferença no elenco. Então, o Cruzeiro tem que se mexer para trazer um meia que equilibra, porque o Cruzeiro hoje, por que ele faz poucos gols? É porque ele cria pouco. Em 2013, 2014, com Marcelo Oliveira, criava muito. O Cruzeiro chegava muito na cara do gol, né? Com o Everton Ribeiro, com o Ricardo Goulart também, que dava essa opção, né? Então, a diretoria tem que trazer um jogador para sim fazer essa diferença aí, para chamar. Nosso time é muito novo, né? Olha, Rascaeta, Alisson, então 20, 21, 22 anos. Nosso time é muito novo, precisa uma experiência, né? Para chamar essa juventude e conduzi-la eles. Um jogador que eu acho que cairia bem no Cruzeiro aí, até nível de mídia, de chacoalhar a torcida, é um meia que eu gosto muito de ver jogar, é o Diego, que está na Turquia. Né? Eu acho que esse jogador ia fazer uma grande diferença, ia mudar o jeito do Cruzeiro jogar, né? E a gente ter várias opções. Quando você ganha títulos, é porque você tem um elenco forte, um banco forte. Então essa é a minha opinião aí para o Cruzeiro dar essa melhorada aí em 2016, João. Eu acho também que hoje a principal necessidade do Cruzeiro é de reforços, especialmente aí esse meio armador, organizador, né? E o Cruzeiro não tem também um centroavante, né? Aquele cara para fazer os gols. E o Pablito lembrou bem esse exemplo aí do Fred em 2005, né, Pablito? O Fred foi negociado, já tem tempo essa história aí. E o Cruzeiro acabou, teve partida anulada na época do escândalo do Carvalho, esqueci o nome do juiz agora, Edilson de Carvalho, e o Cruzeiro tinha vencido 2 partidas que ele tinha apitado, o Cruzeiro voltou a disputá-las, perdeu as 2, perdeu 6 pontos e acabou terminando o campeonato na parte de baixo da tabela, antes do Cruzeiro brigando por vaga na Libertadores. Sidney Júnior tá aqui cornetando, dizendo que se o treinador fosse o Muricy, a torcida e a mídia iam falar que o Aguirre levou um nó tático. Isso essa análise do nó tático, essa coisa catastrófica que é a tal análise do nó tático, teria certamente aparecido se o treinador do Cruzeiro fosse um medalhão, né? E da mesma forma, né, o Pablito falou muito bem, se o David tivesse assumido o Palmeiras depois do Marcelo Oliveira, como o Cuca assumiu, o Cuca nem começou o trabalho dele ainda, né? Não dá pra puxar a orelha do Cuca ainda não. Foram 4 derrotas seguidas, mas nem começou o trabalho dele ainda. Mas se é um cara como o David assumindo, já tinha caído, né? Com apenas 4 jogos, já teria caído no Flamengo, já teria caído no São Paulo, né? No Cruzeiro, onde os resultados apareceram, né? A atuação tem que melhorar, mas os resultados apareceram, há muita cobrança, né? Mas há um pouco aí de folga. Deu pro David, com a vitória ontem, tirar um pouco a cabeça debaixo d'água. Mas eu vou passar nos recados dos ouvintes aqui, que a gente vai ver que a pressão continua, né? O Wander Araújo, mas o Wander tá na ironia aqui, dizendo que é ridícula a atuação do time, inadmissível um time da grandeza do Cruzeiro ganhar só de 1-0 de um time de 2ª divisão, fora David. O Eduardo Henrique dizendo que é estranho que nenhum programa esportivo fizeram questão de destacar que o Léo Silva também deveria ser expulso pelas 2 faltas para cartão. O Thiago Vieira dizendo que é a primeira vez que está acompanhando o programa, parabéns pelo trabalho, virei fã. Abraço, Thiago, prazer ter você aqui com a gente. Daniel Damasio dizendo que vê o Cruzeiro ainda em construção, assim como temos um técnico em maturação, e que ele aposta no sucesso da forma. Aí vem as pancadas no David. O Azul de Minas dizendo: penso que pelos resultados o David fica, mas pela qualidade do jogo já devia ter saído. São muitos erros para uma boa quantidade de jogos.
O Antônio Araújo dizendo que muita comemoração por ter ganho do time B do ex-rival, com grande ajuda do juiz e milagres do Fábio. Que é exagero, né, as análises. Isso porque a gente tá aqui cornetando, né? A gente tá criticando também detalhes da partida. E o Níquel Nós dizendo que o Atlético na Libertadores jogou clássico como se fosse partido do Mineiro, Cruzeiro no Mineiro jogou clássico como se fosse Libertadores. O pessoal tá esquecendo que o Cruzeiro estava desfalcado, né? Volto a dizer, se eles estavam ali com a defesa reserva, o Cruzeiro estava com o ataque reserva, né? E aí, a projeção da zaga que eles têm, né, é o Leonardo Silva, é o Márcio Rocha, estavam em campo, né? E o Cruzeiro estava sem o Dedé, sem a Arrascaeta, sem o William. Não é um jogo em que, né, dos 15 desfalques somados, por exemplo, 2 do Atlético eram no gol, né? Então o Giovani, né, já repete o setor que está vulnerável, que é o gol, por exemplo. Né, o jogo foi muito desvalorizado em função da data FIFA, né? A federação merece toda a cornetagem por ter feito essa asneira de marcar o jogo mais importante da primeira fase justamente na semana e na rodada mais apagada do campeonato, né? Mas havia desfalques dos dois lados, né? O Cruzeiro estava desfalcado de torcida, o Cruzeiro era visitante. Dentro disso, né, não acho que dá para tratar vitória como qualquer coisa. A derrota não seria tratada como qualquer coisa, né? Viria cobrança, etc. Como veio a vitória, eu acho que tem que ter também a valorização, especialmente do resultado. Acho que a atuação merece sim críticas, né? Mas uma das coisas que deu gosto de ver foi ver um Cruzeiro voluntarioso, brigador, em alguns momentos merecedor de puxão de orelha por até se exceder no nervosismo, mas muito disposto e comprometido à vitória. No fim das contas, eu vi mais pontos positivos que negativos ontem. Quero saber se é a sua opinião também, Pedrinho. Ontem, o clássico de ontem, João, é muito difícil de analisar, porque os times estavam bem desfalcados, era um contexto totalmente diferente dos últimos clássicos, né? Eu ouvi a entrevista do Aguirre e do David, e eles falaram praticamente a mesma coisa, só que cada um defendendo o seu lado. O Aguirre disse muito tranquilo que está muito confiante no Atlético e acho que a final ou a semifinal vão ser diferentes, porque vai ser um time mais completo. E o David falou que foi uma vitória importante, mas o time do Cruzeiro não estava completo, e aí a final e a semifinal é o que importa. E aí o Aguirre também disse que se o Atlético vencer o final do Mineiro, ninguém vai lembrar desse jogo. Então meio que os dois valorizaram e desvalorizaram o clássico ao mesmo tempo. Sobre pontos positivos, acho que é uma vitória que deve ser valorizada, porque não é fácil jogar na Independência, e ainda mais com o time desfalcado do Cruzeiro, que ainda está se montando. Houve alterações ali no meio campo, no ataque também, e o Cruzeiro foi, como você disse, muito brigador, né? Aí vamos colocar essa questão, será que os argentinos ajudaram o Cruzeiro nessa tarefa aí, porque o Ariel bateu muito também, e era uma coisa que eu gostava muito do Cruzeiro nos últimos clássicos. Era um time muito bonzinho, né? Era um time, enquanto o outro lado estava batendo, o Cruzeiro era só técnica, e aí acabou perdendo jogos por falta de maldade na Libertadores e nos próprios clássicos, né? Mas ninguém aqui está fazendo apologia à violência, mas um pouquinho de raça a mais é sempre bom. Então tem esses pontos positivos, mas também tem os pontos negativos. O Cruzeiro teve muita dificuldade na marcação, né? Foi muito pressionado pelo Atlético, a marcação do Atlético, enquanto o Cruzeiro marcava de longe e deixava o Atlético pensar suas jogadas. Isso me irritou bastante no primeiro tempo. E também muita dificuldade em finalizar. Eu acho que é um absurdo o Cruzeiro não finalizar quando a gente tem um goleiro inexperiente do outro lado. Isso aí é regra de pelada, gente. Se a gente vê que o goleiro é fraco ou iniciante, a única coisa que a gente quer fazer é chutar para ver o que vai acontecer, né? E aí o Elber chutou, o goleiro deu rebote e o Rafael Silva fez o gol. E isso foi num lance que o Cruzeiro conseguiu finalizar certo ali, e se o Elber não tivesse chutado aquela bola, talvez estaríamos no 0-0 até agora. E a atuação do Fábio, né? Muito decisivo no clássico, mais uma vez, outro ponto positivo, e aí calando a boca dos críticos.
E é outra coisa que deveria ser muito mais enaltecido do que está sendo agora. Não sei, João, é muito difícil analisar se teve mais pontos positivos que negativos, por todos esses fatores que eu falei. O time bastante alterado, o adversário bastante alterado também, a dificuldade de chegar, as dificuldades que o Cruzeiro continua enfrentando. A gente não sei também se a gente pode falar em evolução. Então, eu não vou nem dizer que os pontos positivos foram maiores, e nem vou dizer que os pontos negativos foram maiores também. Acho que a gente tem que só enaltecer essa vitória de bola pra frente, buscar melhorar sempre. Eu acho que a partida de ontem, ela tinha potencial para derrubar o David, né? Na medida que se o Cruzeiro e até com uma atuação como ontem, a atuação que o Cruzeiro teve, né? Se o Wilson faz aquela defesa, se o Cabral tivesse sido expulso, o Cruzeiro perdesse por 2-0, nossa conversa aqui estaria sendo completamente diferente. Isso estaria errado, na minha opinião, né? Porque aí é aquela boa e velha análise de resultado, né? Quando a gente está fazendo as críticas hoje, a gente está dizendo, a gente não está avaliando só o resultado, né? É uma atuação que merece críticas. A gente pode avaliar se o Cruzeiro apresentou subrendimento. Isso eu não acho. Eu acho que o Cruzeiro teve uma atuação que é parecida, próxima do que eu vejo esse elenco ser capaz de render, né? Eu vejo esse elenco desde o ano passado com dificuldade de ter a posse de bola, né? Não há jogadores para essa tarefa, né? No ano passado não tinha, né? Então essa perspectiva aparece na partida de ontem. Eu não tinha muita esperança de ver o Cruzeiro sair do Independência com 60% de posse de bola, 30 finalizações ou 20 finalizações. A imagem que se tinha do jogo, a projeção que se tinha do jogo era um jogo difícil, né? E foi efetivamente difícil. Dentro de um jogo difícil, aí cabem elogios da postura, cabem elogios do quanto o Cruzeiro soube superar determinadas condições de adversidade e conseguir um bom resultado. O Júnior Patrick está dizendo que o Cabral jogou de terno com ferradura na chuteira. O José Geraldo Vieira dizendo que o meio organizador nós temos, em que é o Alex, mas ainda tem que ser mais testado, principalmente nesses 2 últimos jogos. Eu hoje, José, eu não cravei nada sobre o Pisano ainda não, porque o Pisano teve poucas chances, né? Mas quando o Pisano entra, eu não vi o Pisano mostrar nada demais ainda, né? 15 minutos, 20 minutos, é pouco. Precisa de sequência, todo jogador precisa de sequência. Mas o Alex, por exemplo, quando entrou com o Atlético Paranaense, aproveitou a melhor oportunidade. Eu, nessas 2 rodadas, também tenderia a dar mais chances pro Alex do que ao Pisano. O Wander Araújo, agora sem Noria, tá dizendo que pra ele é fora David, o treinador é fraco, não honra as cores do Cruzeiro, não tem esquema tático, muito menos empolgação pra jogar, dando aí a coça aí da crítica do David agora. Thiago Vieira dizendo que só faria uma mudança, tiraria o Henrique, que vem mal e foi mal ontem, pra pôr o Maciel, que agrada ele muito mais. O Michael Cris, que tá com fora David também no Twitter dele, dizendo que o Alan e o Minho foram infantis num clássico com cartões, sem contar o Fabrício quase fazendo pênalti. Rodrigo Marota dizendo que precisamos de contratações pontuais nas laterais, de um armador e de um centroavante para irmos fortes pro brasileiro. Não fui eu dessa vez, hein? Foi o Heitor. Nenê do Vasco seria um ótimo camisa 10. Deu passe para gol ontem de novo. É chovendo molhado, né? O único clube do G12 no Brasil invicto na temporada é o Vasco. Vai jogar Série B esse ano. Todos os outros perderam, né? Nenê já tem quase 10 assistências no ano. Já fez 5, acho que são 5 gols no ano, né? Você vai pegar um time do interior, ao invés de você tropeçar na URT, ele vai botar a bola na cabeça do atacante em algum momento e vai ter gol, né? Então a gente não tem esse jogador, né? E para ele faltam as laterais ainda. Para ele o Maxwell e o Maicon arrumam as laterais. O Vinícius dizendo que chegou a tempo de ouvir a rádio do Cruzeirense ouve. O Michael pedindo ainda para trazer um lateral esquerdo, pelo amor de Deus. O Luciano dizendo que acha que a solução para a armação do Cruzeiro está no elenco. O Alex tem bola e personalidade e daria mais chances sem medo de errar. Pablito, o Alex sendo muito valorizado aqui pela nossa audiência, o pessoal pedindo uma chance pro Alex. Tá merecendo o garoto, não tá? Merece sim, até gosto de compartilhar isso aí, porque eu acompanho a base do Cruzeiro, né? Praticamente os sábados vou lá ver acompanhar lá a garotada lá, né, na Toca 1 quando tem jogo, e eu vi muito o Alex jogar, né? Vi muito, é um garoto que tem um potencial muito grande. Além disso, ele tem um porte físico avantajado, né? Que dá para ele
né, segurar a bola, fazer aquele pivô, e ele faz umas jogadas ali, né, bem inteligentes. É um jogador que eu gosto muito, ele é um jogador muito promissor. E a gente está esquecendo aqui também, né, que ele está lesionado, é o Marcos Vinícius, que eu também vi muito jogar na base, é um jogador que eu gosto muito. E eu acho ainda que o Marcos Vinícius ainda vai vingar no Cruzeiro, vai dar muitas alegrias pro Cruzeiro, que ele é um jogador diferenciado, ele é rápido, habilidoso. E essa dupla aí que veio aí da nossa base aí, eu acho que vai nos dar alegria sim. É só voltando aí ao ouvinte, né, falou que, né, que o Cruzeiro jogou péssimo, né, mas é bem lembrando aí que os jogos que tivemos aí com o Atlético, que não saímos com a vitória, inúmeros jogos desses, o Cruzeiro foi muito, mas muito superior com o Atlético, né? Um terminaram empatado e não conseguimos perder. Eu lembro daquele jogo que nós perdemos 3-2 no Mineirão, né? Que até o Dagoberto perdeu um gol incrível. Nós tivemos inúmeras oportunidades para ganhar o jogo e não fizemos. E às vezes o futebol é assim, né? Aquela velha massa, quem não faz leva. Não que ontem foi um jogo assim de várias oportunidades de perder gol e, né, e tomar um gol, quem não faz. Mas no futebol às vezes a superação ganha da técnica. E voltando aí ao nosso elenco, perfeito aí a participação aí do nosso ouvinte. E é fato, né? É um meia, um lateral e um centroavante pra gente ir forte aí pro brasileiro. E o Nenê hoje é o único camisa 10, aquele meia clássico, que tá atuando no Brasil. E eu não vejo nenhum meia. Uns falam Lucas Lima, mas eu acho que o Lucas Lima ainda é um meia que ainda joga muito segundo atacante, mas aquele meia que sempre coloca na cara, dá passe para gol, faz jogadas habilidosas, hoje que eu vejo atuando no Brasil é o Nenê. E esse sim também era um grande reforço aí, né, pro Cruzeiro, quem sabe aí tirar lá do Vasco lá para botar o brasileiro da Série A, porque ele merece jogar a Série A. O garoto tá jogando muito. Eu acho que quando a gente avalia a situação, também estou de acordo com você, eu acho que é um jogador raro no futebol aí, né? Não é fácil encontrar essa experiência. A gente buscou isso para 2013, né, quando teve todo o apoio pela volta do Alex, acabou indo pro Curitiba, e o Alex foi fundamental nas campanhas do Curitiba, né, porque é um jogador que numa bola decide o jogo, né? Imagina uma partida como a de ontem, o Cruzeiro tendo um bom cobrador de bola parada, o Wilson no gol, né? Então, assim, o Elber tá longe de ser um exímio finalizador, né? O Elber teve a maldade de, olha, o goleiro, né, todo mundo falou sobre isso, o Rafael Silva deu entrevista antes do jogo falando sobre isso, o Elber teve a maldade de chutar e testar o goleiro, né? Mas aquele cara que consegue bater de qualquer lugar ali da entrada da área, teria ontem causado muito mais estrago, né? E aí numa partida em que você tem poucas chances, como o jogo de ontem, esse cara também faz a diferença, né? Ontem eu assisti o clássico do Rio, né? O Vasco e Botafogo. O Botafogo foi muito melhor que o Vasco, né? Mas numa jogada de contra-ataque no meio campo, o Nenê deu um tapinha lá, meio corta-luz, mas ele chega a tocar na bola pro Thales, o Thales invadiu a área e fez o gol da vitória do Vasco, né? Nem sempre você vai jogar melhor que o adversário. E aí eu não vejo no elenco do Cruzeiro esse jogador que numa partida difícil, truncada, vai causar desequilíbrio, né? Eu acho que nossos jogadores o Cruzeiro tem um elenco com muitos bons coadjuvantes, mas falta o protagonista nesse meio campo. O João Lapa dizendo que gostou da atuação do Cabral, do Manuel e do Romero. O time jogou com vontade de vencer, tudo normal agora. Para ele o problema era realmente o Marcelo Oliveira nos clássicos. Para mim o problema na semifinal do Mineiro do ano passado foi o Heber Roberto Lopes, senão a gente estaria falando do Cruzeiro provavelmente brigando aí pelo tricampeonato mineiro, né? Porque teria o de 2014 e de 2015 e estaria brigando pelo tri nessa temporada. O Wander Araújo dizendo que o Cruzeiro de Gene Andrade e do Adilson Batista nunca tiveram vitórias questionadas, porque ganhavam de sobra do Atlético. O problema do David é que os números pelas vitórias falam a favor dele. O Alan Ribeiro defendendo o David, dizendo que o David é seleção, fica David e pede paz. O Bruno Barros dizendo que gostou da gringaiada descendo El Sarrafón. O Elias Guimarães, abraça o Elias aqui, dizendo que tá ligado nas palhinhas sempre corretas dos meus irmãos João e o Pablito. Obrigado, Elias, pelo carinho. Ganhar no Atlético em qualquer circunstância é ótimo, que é pra gente curtir.
Daniel Damasio dizendo que não é defesa da federação, mas o jogo ocorreu no melhor momento da tabela. Olha, talvez na última rodada, se é a ideia de decidir o campeonato, decidir a fase classificatória, talvez na última rodada. E aí, Daniel, sendo, né, a última não, podia estar decidido, sendo 10ª ou sendo 8ª, faria pouca diferença e tiraria da data FIFA. Quando a tabela foi construída já tinha a data FIFA, então nesse sentido a federação comete um erro imperdoável de esvaziar o clássico dessa forma. O Heitor dizendo que ambas as equipes tinham 7 titulares em campo, independente dos desfalques, elas tinham 7 titulares. O Azul de Minas acha que está na hora de testar o Gino na do Henrique, montar uma trinca de volantes mais aguerrida, já que o Mineiro é para testar, né? O Henrique certamente é hoje o jogador mais questionado aí da equipe titular. O Eduardo Henrique dizendo que o Fabiano só não subiu muito ao ataque, porque deve ter sido difícil correr com o Robinho no bolso, né, deixando aí. O Fabiano fez uma boa partida ontem na marcação. Né, vendo essa situação, né, do elenco, né, o Daniel diz ainda, como disse antes, não podemos majorar o tamanho dos jogos quando o adversário é o Mineiro. Vendo essas análises, a gente pode perceber que na hora de fazer a análise individual dos jogadores, né, hoje a peça mais cornetada é o Henrique. Né? O Henrique é o jogador mais questionado nesse time do Cruzeiro. O Romero e o Cabral estão se encontrando ali, né, no meio campo. E tá todo mundo, imagino eu, também tô pensando assim, né, vendo esse elenco, né, imaginando esse time atuando com 3 volantes. Aí, Pedrinho, eu vejo que o pessoal se divide, né, uns pedindo Gino, outros pedindo Marciel. Pra você, é hora de dar sequência ao Henrique, insistir no Henrique, ou algum desses reservas está pedindo passagem? Olha, o Henrique vem queda livre, né, João? A verdade é essa. Com o Mano Menezes ele até estava razoavelmente bem, mas agora tem outros jogadores pedindo passagem, né? O Gino ontem entrou na partida mordendo, né? Até um pouco exagerado. Tem o Maciel, que é um jogador interessante, porque finaliza muito, né? É uma opção para o Cruzeiro também, e é um jovem muito promissor. E o Henrique não é titular absoluto, tem titular absoluto no Cruzeiro. A questão é, se ele não jogar bem, se continuar em queda livre, ele vai sair do time, porque tem jogadores pedindo passagem. E em todas as posições do Cruzeiro estão assim. Se o Minho não for bem na lateral, volta para abrir de novo. Se o Fabiano começar a falhar, tem mais. Se o William não abrir o olho, Rafael Silva tá que mete gol. Então, no Cruzeiro é isso. O Cruzeiro tá, principalmente essa posição de volante, o Cruzeiro tá testando muito, né? Pra ver se o time fica mais seguro. E o Ariel e o Romero, já ficou óbvio ali que os dois estão se dando muito bem. E o Cruzeiro melhorou com esses dois. O Henrique, que abre o olho dele, que ele pode perder essa vaga, né? E tem outros jogadores também que precisam, né, abrir o olho aí. Eu já vi gente hoje, João, cornetando até o Alisson. Já falando que o Alisson já não tá tão participativo mais e que é para ele abrir o olho. Então o Cruzeiro é isso. Se não jogar bem, a tendência é que sempre tem um pedindo passagem. Ou vai ser o Alisson, ou, aliás, o Alex, ou vai ser o Gino, ou o Marciel e outros. Então, ou joga ou sai. E a gente vê, por exemplo, quem tá ganhando chance, né, fica botando a pulga atrás da orelha mesmo. Acho que isso é natural no Cruzeiro. O Elber, pra muita gente, já tem que ter mais chance como titular. O Alano ontem não foi bem, né, mas pode abrir questão. O Rafael Silva vai dificultar o retorno do William. E aí o Henrique, não tendo uma boa sequência de jogos, acho que é natural também que se peça a saída dele. Eu acho, né, o Marciel, eu gostei bastante do Marciel até aqui também, é um jogador que eu tô querendo ver mais vezes. A Carol Dutra aqui, nossa parceira de Guerreiro dos Gramados, deixando seu abraço aos participantes da rádio. Obrigado, Carol. E tá pedindo também que quem não sintonizou ainda para acessar radio.guerreirosgramados.com.br. O Vinícius disse que discorda de mim enquanto eu tô pisando, acho que ontem não acrescentou muito, mas que na partida anterior que deu para ver a qualidade do passe e a visão dele. O Vander Araújo está dizendo que o único time do Rio que está jogando em casa é o Vasco, isso ajuda muito, e o Cruzeiro não jogou 10% do que o Vasco fez esse ano. Eu acho que o Vasco está atuando no nível superior à maior parte dos times do futebol brasileiro nesse momento. Parte disso se dá pelo Nenê, mas o Andrezinho também está fazendo uma boa temporada.
O Elber Silva dizendo que foi uma vitória maiúscula. Independente da atuação técnica, que eles mostraram vontade e que isso é um bom começo. A Carol Dutra dizendo que o jogo foi positivo, só no início do segundo tempo que o time rifou muita bola, mas esteve superior ao Atlético Mineiro na maior parte do jogo. O Pedro Paulo da Silva pedindo pra gente comentar a situação do Mike, Blanco e o Fabiano. Será que vão esperar o Beck da Roça entregar de novo? Porque as atuações do Fabiano são medonhas. Futebol é ótimo por causa disso, né? A gente acabou de fazer um elogio aqui, ou ler melhor, o recado de um ouvinte elogiando a atuação do Fabiano, que não deixou o Robinho, né, participar da partida ontem, pro Pedro Paulo aqui, que a atuação do Fabiano foi medonha, né? Então, essas avaliações subjetivas também fazem parte. Na hora de avaliar o trabalho de um treinador, eu costumo muito dizer, olha, o que eu teria feito diferente, né? O meu time titular ontem, por exemplo, seria mais ou menos aquele, né? Eu acho que eu ainda não entendi por que o Sanches Minho tá no lugar do Fabrício, né? Eu não entendi porque o Fabrício saiu do time, né? Mas, né, muita gente odeia o Fabrício, por exemplo, o futebol do Fabrício. Então, dentro disso, é uma divergência que eu tenho com a escalação do Cruzeiro atualmente, né? Muito pouco, né, pra eu achar que tá tudo errado, precisa mudar tudo, tá tudo de cabeça pra baixo e etc. Pablito, eu vou passar a bola pra você agora, né? O tempo corre aqui no nosso programa, tem muita participação de ouvinte pra gente ler aqui também, mas eu já vou deixar o meu abraço pra você, agradecer a você pela participação, pedir pra você falar um pouco, né, do evento que teve ontem lá no Barro Preto também, você como membro da TFC, você como parte ativa desse processo. O Guerreiro dos Gramados sempre foi espaço aberto também para as torcidas organizadas, para toda a construção de debate saudável, né, que as organizadas podem ajudar a gente a fazer também. Então eu queria que você se despedisse dos ouvintes, falando um pouco sobre sua expectativa para o Cruzeiro na sequência do ano e dizendo um pouco para a nossa audiência sobre o evento de ontem também, quais os passos aí que as organizadas estão pensando, né, e as queixas que elas têm para fazer também. Agradeço a sua participação mais uma vez, meu caro. Deixo meu boa noite e abro espaço para a sua despedida. Eu que agradeço aí, meu parceiro aí, João Castro, né, o Pedrinho aí. Agradecer em especial aí ao grande filho aí, Sidney aí, que me fez o convite aí para estar participando aqui com vocês. E a Carol Dutra aí, né, que é minha amiga de coração, uma das filhas mais queridas que eu tenho e, né, que está aí parceira dos Guerreiros dos Gramados. Queria parabenizar aí os 1.500 torcedores ontem que foram pro Barro Preto e fizeram uma festa sensacional, parecia um Mineirão ali na rua, ali em frente ao clube ali, né, do Barro Preto, do Cruzeiro, e não teve nenhuma confusão, só alegria, o povo curtindo, comemorando ali na maior alegria e paz. Nós tomamos a decisão aí, né, de não comparecer à Independência. Primeiro, eu queria explicar, né, aos nossos ouvintes que foi uma coisa meio falha o comunicado, confesso, mas o assunto principal aí que pegou que a Polícia Militar de Minas Gerais não ia fazer escolta, né, da sede das torcidas até a Praça da Estação. E sim ia fazer uma escolta só da Praça da Estação até o estádio, mas pensando, né, por exemplo, você tem uma torcida organizada que sai de Contagem, da João César, e a torcida do rival que sai 2 quadras abaixo, os dois para acessarem, um a Praça da Estação e o outro para o estádio, iria de metrô. Então, eu acho que iria virar um campo de guerra. Até sem escolta, teve uma confusãozinha lá no Minas Shop, que acho que foram presos, se eu não me engano, 27 torcedores do Atlético. Então, foi visando primeiramente aí a segurança aí das torcidas, né? E também teve a gente queria adquirir os ingressos do Cruzeiro, comprar os ingressos, que é uma, né, de uma carga a gente queria adquirir lá, comprando no valor total, né, e aí não foi possível, e aí juntou as duas coisas, né, e decidimos fazer a festa lá, mas a gente está sempre apoiando o Cruzeiro, não é que a gente deixou de apoiar. Eu bati um papo com a galera, independente agora de confusão, a gente vai tentar fazer uma escolta, a gente vai tentar dar um jeito, mas a gente vai estar acompanhando o Cruzeiro aonde ele for, né? É só uma manifestação ali de uma coisa que a gente não gostou da polícia, né? E vamos em frente, né? Deixar um abraço aí para todos
com carinho aí, que me chama de pai nas redes sociais, para todos os meus seguidores aí no Twitter, no Instagram, no Facebook. Quero dizer que estamos aí com carinho, trabalhando forte para defender as cores do Cruzeiro, né? E que precisar podem me chamar no DM, né? Pode me chamar no Instagram, que a gente vai estar aí atendendo com o maior carinho aí. Quem quiser fazer parte da festa PFC, venha pro Superior Laranja. Um abraço, galera, fiquem com Deus e até a próxima participação. É isso aí, Pablo. A gente torce aí para que não demore, para ter você aqui mais uma vez engrandecendo o nosso debate. O Eduardo Henrique está dizendo que a entrada de um armador como o Alex faria muito bem ao Rafael Silva, que faz muitos gols, porém a bola demora a chegar nele. O Heitor dizendo que o Marcos Vinícius mais se assemelha ao Ricardo Goulart. As arrancadas são parecidas e ambos são fortes e concorda com o Pablito. O Elber Silva lembrando que estamos construindo um novo time. O rival Independente está reserva. A gente já viu aqui a contabilidade, 7 titulares para cada lado. Ou não, já tem uma espinha dorsal há anos. O Gleison Nunes está dizendo que é necessário contratar, principalmente o lateral esquerdo, e dar chance para o Alex. Marcos Vinícius voltar também vai melhorar bastante. O Vander Araújo dizendo que gostaria de ver o Maxwell de volta ao Cruzeiro, está dando a cornetada que ele imagina que o Pablito tem informação sobre isso. O Elias Guimarães dizendo que reza a lenda que o Luxemburgo vetou a contratação do Nenê. É fato, na época da contratação do Nenê, do retorno do Nenê para o futebol brasileiro, ele foi especulado no Cruzeiro, né? Não foi só o Luxemburgo, né, que teria vetado, não. O Gilvan deu entrevista na época dizendo que jogador quando volta da Europa demora meses a adaptar, uma entrevista desastrosa, né, onde ele falou inclusive que exemplo de jogador que vem do exterior e demora para adaptar foi o Sorin quando chegou ao Cruzeiro lá em 2000. Né, a gente tem exemplos recentes aí, né, o Sorin nem veio da Europa, mas exemplos recentes na nossa história de gente que chegou voando para dar de metro, né, num exemplo como esse, Gilberto quando voltou em 2009, por exemplo, mas o Cruzeiro, né, acabou não se interessando pelo Nenê, perdendo aí essa chance no ano passado. O Eduardo Henrique dizendo que a Rádio GDG, a Rádio Torcedor Cruzeirense, começou a ouvir na semana passada e virou fã. Te agradece ao Eduardo pelo carinho. O Eduardo Ferreira dizendo que lembrou aqui se trouxesse o Conco, o Maxwell e o Rafael Sobis. Eu acho que 3 contratações nesse nível, é evidente que o Cruzeiro muda de figura. O Níquel Noyes perguntando o que aconteceu com o Henrique, a gente já tentou um pouco responder isso aqui. O Thiago Furtado dizendo que não gosta do Fabiano desde o Clássico do Mineiro do ano passado, mas ontem ele foi um monstro fechando no lado direito. Eu acho que o Fabiano, né, foi muito inocente na expulsão no ano passado, mas é complicado, né, crucificar um jogador por causa disso. Né? O Kleber Gladiador é ídolo de muita gente tendo feito o que o Fabiano fez na semifinal do ano passado várias vezes. Né? Então acho que é complicado. Né? O Fabiano é um jogador buscando afirmação, né? Não me enche os olhos também não, mas ele é um jogador útil, né? E ontem fez uma boa atuação ao meu ver também. O Sidney Júnior acha que o Henrique é um dos jogadores mais regulares do elenco, mas ontem realmente ele foi muito mal, mas entende que antes vinha bem. O Eduardo Ferreira está esperando a gente falar do comentário dele, então já falamos aqui, Eduardo, né, que você está pedindo aí o Conco, o Maxwell e o Rafael Sobis. Né? O Thiago Lapa, o João Lapa, desculpa, dizendo sobre o Fabiano ainda que ele jogou muito bem esse ano, ele tem mantido uma regularidade interessante. Pedrinho, passo a bola para você agora também se despedir, meu caro. Um prazer mais uma vez ter você aqui nesse debate também, hoje com grande participação da audiência, não foi possível, né, sequer passar por todos os recados, vou ler mais alguns aqui ainda depois quando você voltar a bola aí para mim, mas abro espaço para sua despedida, para você dizer agora suas perspectivas para a sequência do ano do Cruzeiro e, claro, também se despedir da nossa audiência. Né? Agradeço mais uma vez pela contribuição nesse debate. Boa noite, meu cara. Boa noite, João. Deixando um abraço já para você, para o Sidney aí na produção e para a participação do Pablito. Bom, a perspectiva, João, eu ainda muito nebuloso para mim. Esse time do David, que ora apresenta um bom futebol, ora regride, e realmente, se o Cruzeiro não fizesse contratações de lateral, um meio armador, que o Marcelo Oliveira pediu e até hoje não chegou, e de um atacante de referência na área, eu acho que vai ficar muito difícil, muito complicado a gente conseguir algo em 2016, embora tem dados aqui que o Globoesporte.com soltou hoje, embora o Cruzeiro esteja no G4 dos clubes brasileiros da Série A em questão de aproveitamento. Em primeiro lugar, Chapecoense, com 86%, o único time da Série A invicto até agora,
Corinthians e Botafogo em segundo com 79%, Cruzeiro em quarto com 75% de aproveitamento, né? E outro dado que é um pouco assustador é pensar que o Cruzeiro de David faz uma campanha similar ao Cruzeiro do Marcelo Oliveira, né? De 2013. O Cruzeiro do David, a diferença é que o Cruzeiro do David empatou 2 no Mineiro e o Cruzeiro do Marcelo empatou só uma, né? Mas os dois vão ficando ali com a possibilidade muito grande de fazer um campeonato similar e é o que assusta, né? Porque o torcedor vê que o Cruzeiro não tem convencido nos seus jogos, entretanto tem um aproveitamento muito bom porque consegue vencer os seus jogos. E aí a gente se pergunta até onde vai isso, porque quando enfrentou times de maior porte, não foi tão bem assim. Na verdade foi, né? Contra o Fluminense, foi um jogo, mas não conseguiu vencer. O que importa são os 3 pontos. Eu acho que daqui pra frente o Cruzeiro precisa encontrar o seu time ideal. O David tem feito mudanças. O Thiago Escuro já prometeu contratação para o brasileiro. Essas contratações precisam ser pontuais e não podem ser mais de promessas. O Cruzeiro precisa de jogadores referências, jogadores que deem segurança para o time. O Cruzeiro perdeu o Ceará, que era um desses jogadores de referência. Agora precisa contratar esse meia. Precisa abrir mão. O presidente do Cruzeiro precisa gastar dinheiro agora. Já renovou o contrato com a Globo, com certeza já pagou suas dívidas lá dos estrangeiros que tinha. Agora deve ter dinheiro em caixa. Vamos abrir a mão, vamos contratar jogadores que vistam a camisa e que passem segurança. Só assim eu acredito que o Cruzeiro vai ter chance de chegar forte no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Então deixo meu abraço aí para todo mundo, para os ouvintes, e para o João, Sidney de novo, e até a próxima. E estarei lá no Mineirão contra o Guarani. Vamos empurrar esse Cruzeiro aí para mais uma vitória, João. Isso aí, Pedrinho, o que importa é que a gente consiga carregar o otimismo e as cobranças na medida em que a gente possa empurrar o time e também fazer as ponderações para auxiliar, né, quem está trabalhando lá na toca também, encontrar bons caminhos para a equipe, né? Acho que essa é a função da torcida também. A gente tenta aqui no Guerreiros em Debate ser um canal para reverberar isso, para debater as ideias e ajudar a construir coisas interessantes e propositivas. Sidney Júnior está aqui dizendo fora Elber, enganação pura na corneta de sempre. Acho que o Elber está vivendo a melhor fase dele no Cruzeiro, né? Voltou melhor. Ontem eu voltei a ter raiva dele quando ele é desarmado e fica deitado no chão, demora a levantar. Acho que precisa amadurecer taticamente, sempre foi a grande falha dele. Mas é um jogador, bota a bola na frente, o cartão que ele deu ao Leonardo Silva, por exemplo, é um jogador que pode ser muito útil e que vai, né, a gente segue na torcida aí para ser muito útil nessa temporada também. O Eduardo Ferreira pergunta se o Dedé está prestes a voltar. Existe uma expectativa de que ele possa voltar para a fase final do Mineiro, mas não é garantido, Eduardo. E diz ainda que o Henrique tem que ceder o lugar dele pro Gino e acho que o Minho também não está bem. O Binhazeiro dizendo que tá ligado em Fabriciano, abraço ao pessoal de Fabriciano, dizendo que ele e a turma estamos na Hariel Lanches, abraço aí ao pessoal da Hariel Lanches, então ouvindo pela net, deixando um abraço pro Pablito, dizendo que o cara é fera. O Wander Araújo dizendo que gostaria de ver o Alex ter uma oportunidade no time titular. E lembrando que se o Maxwell vir, o Ibrahimovic acompanha, afinal foi assim na carreira dos dois. Seria bom, né? Acho que resolveria bastante essa situação. Unidos pelo Cruzeiro aqui, dizendo que a Rádio Torcedor Cruzeirense não debateu temas polêmicos de torcedores. Pode mandar o seu tema aí, meu caro, que a gente debate por aqui, não tem filtro aqui no nosso debate, não. A gente conversa aí, pode falar sobre o que vocês quiserem. Hoje a gente está se encerrando, mas falamos aqui, o pessoal quis falar do David, o pessoal quis falar dos jogadores. O filtro aqui é a expressão da vontade da torcida. E o Luciano perguntando cadê o Bruno Nazário, né? Já que o Bruno aí não tem aparecido. É uma boa pergunta, né? O Bruno não tem tido as chances. Eu particularmente acho que é no treino que o jogador consegue construir as suas chances. Eu quero agora só, antes da gente encerrar, dar um destaque ao Sada Cruzeiro, mais uma vez, nesse final de semana, venceu o SESI São Paulo no sábado por 3-1 no ginásio do Riacho e segue firme aí na busca por uma vaga na decisão da Superliga. Vai ter 2 jogos
contra o SESI São Paulo, ou melhor, vai ter um já vencendo nessa sexta-feira às 18h30 em São Caetano, o jogo contra o SESI. O Santa Cruzeiro já estará classificado para a final que acontece no dia 9 de abril. Eu lembro agora que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira às 21 horas. O programa é feito ao vivo, mas também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis os programas que a gente levou ao ar nesse ano. Estamos atualizando o acervo para resgatar também os programas feitos em mais de 3 anos de Guerreiros em Debate. Quando tem jogo na quarta, a gente debate na quinta também, mas essa semana o Cruzeiro folga e a gente volta para mais um Guerreiros em Debate. Então, na segunda-feira, contamos com a sua audiência. Convidamos, no entanto, para seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Você pode acompanhar nas colunas diárias que saem no nosso canal. Podem também tá prestigiando o pré-jogo que a gente lança das partidas, o pós-jogo, as análises, muita coisa bacana que sai sempre aí no Guerreiro dos Gramados. Resultado final das enquetes, vou dar uma passada aqui pelo resultado final das enquetes, então, só atualizando aqui. A primeira pergunta, o resultado foi: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro ontem? Nota 7, venceu com 71%. A segunda pergunta, você acha que o time evoluiu em relação aos jogos anteriores? 59% dizendo que sim, mas que evoluiu pouco. A terceira pergunta, após a atuação de ontem, você acha que o time vai? 54% acha que o time vai melhorar. Quarta pergunta, após o jogo de ontem, o David provou que merece mais tempo? 57% dizendo que sim. E qual setor do time foi mais decisivo ontem? O goleiro e a defesa venceram com 64%. Eu me despeço por aqui, deixo meu boa noite e sigo convidando vocês a seguirem acompanhando todo o conteúdo do Guerreiros Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Nunca mais se esquecerá. Tua história é tão bonita, faz parte da minha vida. Os meus filhos vão voltar. Guerreiros em Debate.